Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Aqueles que também posteriormente nos acompanharão pelo canal da igreja no YouTube, que essa palavra encoraje o seu coração. Eu vou encerrar essa série de mensagens sobre a igreja, também considerando que nos próximos finais de semana, nós estamos nos aproximando de uma das datas mais significativas da fé cristã. Nesse final de março, estaremos celebrando a Páscoa, e é impressionante ao caminhar pela cidade, ao circular pelo centro da cidade, perceber como o ser humano ele tem uma capacidade de, conforme o momento, conforme a tradição humana, a cultura que nos envolve, e a igreja precisa tomar cuidado com isso, mas é impressionante perceber como o ser humano ele tem capacidade de distorcer, de manipular e distorcer o verdadeiro, o real sentido e significado das coisas. E na fé cristã isso não é diferente, irmãos. Isso acontece. Porque a Páscoa, na sua raiz, na sua essência, ela não tem nada a ver com coelhinho, com chocolate, nada a ver com essas coisas. Biblicamente falando, nós sabemos que a Páscoa é a celebração da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão da nossa celebração, da nossa comemoração, e eu penso e afirmo que como igreja, nós precisamos, irmãos, reforçar isso. Nós precisamos anunciar essa mensagem, porque esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então eu vou encerrar essa série de mensagens sobre a igreja, e eu quero nessa conversa com vocês abordar um de 3 aspectos fundamentais sobre esse tema que eu estou propondo: a trilogia da igreja, ou a trilogia eclesiástica, como alguns preferem chamar. E hoje eu vou trabalhar um pouquinho sobre o fundamento da igreja, considerando que nas mensagens anteriores dessa série, mais um enter, Gui, por favor, isso. Considerando que nas outras mensagens, de maneira resumida, de maneira sucinta, nós trabalhamos os outros pontos. Então, primeiro é a questão da origem. Eu vou dar um enfoque maior sobre esse ponto hoje, que diz respeito às raízes históricas da igreja. A fé cristã, irmãos, é uma fé histórica. E mais do que isso, a fé cristã é uma fé enraizada, alicerçada, fundamentada, construída sobre alicerces importantíssimos. E esses alicerces diz respeito ao ensino, às doutrinas bíblicas, aos ensinos dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra principal. Vou falar disso mais para frente. Segundo ponto, sobre identidade. Quem nós somos? Quem nós somos? E um dos textos que me marcou ao longo dessa série de mensagens está lá no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16, quando Jesus se volta para os seus discípulos e diz: olha, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Jesus estava ali, irmãos, de maneira categórica, fazendo uma das afirmações mais profundas encontradas nos evangelhos. E essa afirmação diz respeito a você, a mim, a nós, a sua igreja. E também nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
E quem afirma isso é o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. E por último, o terceiro ponto, que se você perceber, ele forma um tripé de sustentação. E esse tripé de sustentação, irmãos, ele dá uma sustentação completa e perfeita para essa trilogia da igreja, que é a questão do propósito. Por que nós estamos aqui? E aí, uma das referências clássicas, de novo, 1 Pedro 2,9, nós estamos aqui para anunciar as grandezas de Deus, e nós estamos aqui para proclamar o Evangelho, Marcos 16,15, eu não coloquei ali, mas você pode incluir, e nós estamos aqui, irmãos, para fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo, discípulos de todas as nações. Mateus 28, 10 ao 20. Mais um enter aqui. Portanto, seria adequado e prudente se todos os discípulos do Senhor Jesus caminhassem com os olhos focados nessa trilogia. Origem, identidade e propósito. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela, para você fixar na sua mente, para ajudar ele também a fixar. Origem, identidade e propósito. Abra sua Bíblia comigo, o texto base, bíblico base da nossa reflexão. Eu selecionei esse texto do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Eu vou fazer a leitura na NVI. Versos 19 ao 22. Efésios capítulo 2, versos 19 ao 22. Portanto, vamos ler juntos, irmãos. Fique de pé no seu lugar, por favor. Se você não tiver NVI como versão, não tem problema. Pode fazer a leitura na sua versão mesmo, na versão que você mais prefere, tem disponível no seu celular. Vamos ler junto esse texto. Efésios 2, 19 ao 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha quanta riqueza, irmãos. Olha a profundidade que o apóstolo Paulo se refere ao escrever uma carta dirigida à igreja. Olha só, o verso 19, ele traduz isso com profundidade. Vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Pode sentar, por favor. Como eu disse no início, há muita profundidade nesse texto escrito pelo apóstolo Paulo, e sempre é bom lembrar que a carta aos Efésios faz parte de uma das epístolas prisionais. Paulo escreveu quando ele estava preso, possivelmente, nós não temos como afirmar categoricamente, mas possivelmente ele estava preso em Roma, aguardando a sua sentença, e ele então estava preso, mas a igreja lá fora, ela vivia a sua dinâmica,
E é muito interessante observar a postura do apóstolo Paulo quando ele estava algemado, quando ele estava preso. E uma das coisas que eu admiro, irmãos, uma das posturas do apóstolo Paulo que eu admiro, quando eu estudo e observo as epístolas prisionais, é que ele estava preso, mas mesmo preso, o seu coração estava na igreja. A sua preocupação estava com o bom crescimento, bom desenvolvimento, com a maturidade de Cristo. Ele chega a escrever em outra carta, eu não me recordo agora se é Colossenses ou Filipenses, mas ele escreve que ele trabalha e ora para que a igreja, para que os irmãos se tornem maduros em Cristo. Aqui em Efésios ele também escreve até que todos alcancem a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e atinjam a medida da estatura de Cristo. A preocupação de Paulo, irmãos, mesmo preso, é que a igreja continuasse crescendo, é que a igreja continuasse se desenvolvendo, e essa é uma das posturas que eu admiro. E nessa carta ele estava preso, e ele então demonstra, ele registra com profundidade a importância dos irmãos, a importância da existência da igreja em Éfeso. E ele diz, olha, ele inclui aqui termos tão profundos. Vocês são concidadãos dos santos, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É isso que nós somos, irmãos. Amém? E eu quero, dentre algumas ênfases dessa mensagem, eu quero destacar que o papel e a responsabilidade da igreja, desde o seu nascimento, sempre foi e continua sendo importante. A igreja é importante, irmãos. A igreja desempenha um papel importante. E no início da sua narrativa, ali no livro de Atos, eu quero fazer a leitura junto com vocês. Abre aí Atos 1:8. Um texto, sei que o microfone está falhando, mas eu vou seguindo assim mesmo. Sei que vai dificultar depois a postagem, as pessoas que vão acompanhar pelo canal, mas eu vou seguindo, irmãos. Atos 1:8, eu vou fazer a leitura, é um texto muito conhecido por nós, e no início da sua narrativa, no livro de Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, ele menciona um aspecto essencial sobre o propósito da igreja. Falando de propósito, olha lá, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse texto é importante, irmãos, quando se trata de propósito da igreja, porque aqui nós vemos duas coisas essenciais para o bom desenvolvimento da igreja ao longo da história. A primeira é a promessa, a segunda é o propósito. E quando eu olho para esse texto escrito por Lucas, esse verso de maneira específica, eu vejo, irmãos, que a promessa e o propósito estão perfeitamente alinhados. Qual é a promessa? Olha aí Atos 1:8. Qual é a promessa? Qual? Isso, a descida do Espírito Santo. Qual é o propósito? Isso, olha, receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E esse poder, Lucas escreve, é para que vocês sejam testemunhas do Senhor Jesus. Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E confins da terra certamente inclui 3 lagoas. Amém? A pergunta
que se faz necessária para nós hoje, irmãos, é a seguinte: como a igreja pode ser relevante hoje sem abrir mão dos princípios bíblicos, sem abrir mão da sua origem, sem abrir mão das suas raízes, sem abrir mão das suas doutrinas e dos seus princípios. Como a igreja pode ser relevante hoje? Muitas vezes, irmãos, e eu não digo isso como uma crítica, num sentido de crítica negativa somente. Há sim um lugar de uma crítica negativa, mas muitas vezes eu vejo hoje uma igreja relevante, uma igreja tentando se adequar aos nossos dias, se adequar à cultura atual, se adequar à dinâmica do sistema atual. Só que muitas vezes, irmãos, nós estamos abrindo mão e nós corremos o risco de abrir mão dos princípios elementares da fé. E isso é um grande perigo para nós. Há exemplos que nós vemos, se você viaja muito pelas redes sociais, não é o meu caso, mas se você circula muito pelas redes sociais, você vai ver isso, irmãos. Igreja em determinados lugares do mundo, se adaptando a modelos culturais atuais, e para isso muitas vezes nós corremos o risco de abrir mão dos nossos princípios. Igrejas que introduzem no culto, introduzem na sua dinâmica festas, festas pagãs, com o intuito, com o objetivo de justificar: olha, nós queremos fazer isso porque nós precisamos ser relevantes, e nós fazemos isso para atrair as pessoas. Na realidade, irmãos, eu não vejo nada de errado nisso, desde que nós não violemos os princípios da palavra de Deus. Desde que a gente não introduza na nossa dinâmica coisas que Deus não se agrada. Esses tempos uma pessoa veio comentar, eu não vi, mas uma pessoa próxima veio comentar comigo. Você viu lá, se eu não me engano, num lugar dos Estados Unidos, eu não vou me lembrar agora a região dos Estados Unidos, uma igreja que estava atraindo as pessoas por meio da festa Halloween, a festa das bruxas. E é impressionante, irmãos, porque as pessoas gostam disso. As pessoas gostam dessas festas. As pessoas gostam que a igreja incorpore esse tipo de coisa para atrair. As pessoas gostam, e é impressionante porque o lugar onde eles estavam reunidos estava cheio. E a justificativa do líder da igreja, de um dos líderes, é que a igreja precisa atrair as pessoas. E eu sei, irmãos, eu acredito nisso. Nós falamos, eu preguei numa dessas séries, a igreja atraente. Lembra? A igreja com esse aspecto de atração, de chamar as pessoas, de atrair as pessoas. Eu sei que isso é importante, nós devemos trabalhar para isso, irmãos. Mas quando eu olho para as Escrituras, e eu não posso abrir mão das Escrituras, porque ela é a maior revelação de Deus para nós. É a Bíblia que dita as normas e as regras para o bom funcionamento da igreja, para o bom crescimento da igreja. Quando eu olho para os evangelhos, irmãos, eu vejo, por exemplo, em Atos 2, nós trabalhamos esse texto, o retrato de uma igreja não perfeita, mas de uma igreja dedicada. E a igreja em Atos, no primeiro século, ela atraía as pessoas não com festas pagãs. Ela atraía as pessoas pela dedicação ao ensino dos apóstolos, à comunhão com os irmãos, ao partir do pão, às orações. Uma igreja que não só ouvia e entendia o Evangelho, mas como traduzia o Evangelho nas suas próprias vidas.
As pessoas falavam com as suas atitudes e os seus comportamentos, elas revelavam o Evangelho. E como resultado, irmãos, as pessoas que estavam lá fora, que não estavam habituadas com esse tipo de comportamento, começaram a perceber: tem alguma coisa diferente nessa comunidade. Os ricos vendem os seus bens e repartem entre eles. Não há necessitados. Eles estão cuidando uns dos outros. E certamente isso chama a atenção. Então, uma das perguntas que nós precisamos fazer é como ser relevante hoje, sem abrir mão dos princípios bíblicos, sem abrir mão da nossa origem e dos nossos fundamentos. E uma outra questão, irmãos, para você pensar, para você sair daqui pensando, e tem muita coisa para pensar, eu vou tentar resumir, porque tem muitos pontos que eu encaixei aqui, mas eu sinto porque o tempo não me permite trabalhar tudo. Mas uma das outras coisas que nós precisamos fazer é um exercício importante chamado dupla escuta. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: dupla escuta. Pergunta para ele: que é isso? Que é isso? É um exercício. Dupla escuta. O que é isso, irmãos? É um exercício da igreja. Nós precisamos escutar a Bíblia primeiro, e nós precisamos escutar o mundo afastado de Deus. Nós precisamos escutar a Bíblia e escutar as pessoas que estão no mundo afastado de Deus. E quando nós desenvolvemos esse exercício com fidelidade, com perseverança, surge uma pergunta que nós também precisamos fazer em algum momento da nossa vida. Nós precisamos parar para responder. A pergunta é: como relacionar e como agir a partir daquilo que nós escutamos? Já faz um tempo, mas eu estou me lembrando agora, eu nem anotei aqui, mas eu estou lembrando agora, num dos nossos caminhadas aqui pelo bairro, lembra? No exercício que nós chamamos de Igreja em Ação, eu visitei a casa de uma senhora espírita. E uma das coisas que ela me falou, isso mostra a importância da escuta daqueles que não fazem parte da comunidade cristã. Uma das coisas que ela me disse: pastor, eu tenho, em outras palavras, mas foi isso diretamente que ela disse, eu tenho preconceito contra os crentes. E eu disse: por quê? E ali houve uma abertura para que em alguns minutos eu escutasse o questionamento daquela mulher. E no fim da conversa, irmãos, uma coisa positiva que aconteceu. Ela disse: mas olha, hoje, a conversa, a visita de vocês, cristãos, evangélicos, e a conversa que eu tive com o Senhor mudou a minha cabeça, mudou a minha percepção. Irmãos, como é importante. Nós não podemos ser preconceituosos com aqueles que pensam diferente de nós e acreditam em algo diferente de nós. O preconceito, irmãos, entenda isso, fecha a porta, fecha as aberturas, fecha o caminho de acesso que nós temos às pessoas que pensam sim diferente de nós, que acreditam em outros deuses. Mas o exercício da escuta, escutar o que essas pessoas dizem. Logicamente, nós já ouvimos aqui, mencionei em outra ocasião, que a abertura da igreja não pode ser uma abertura total, no sentido de nos rendermos diante do que as pessoas falam e pensam, e diante de outras crenças. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. A abertura da igreja é parcial, no sentido de ouvir, acolher,
E com base na nossa raiz, na nossa origem, nos nossos fundamentos, dar uma resposta adequada e correta para as pessoas. E hoje eu quero fazer uma abordagem. Certamente eu poderia fazer uma visita no Antigo Testamento e trazer uma abordagem também do Antigo Testamento, mas a minha intenção não é essa. Eu quero fazer uma abordagem restritamente do Novo Testamento, sobre um desses três aspectos, que é a origem e o fundamento da igreja. Irmãos, depois da morte dos apóstolos, no final do primeiro século, uma das preocupações da igreja, dos cristãos, era em preservar as verdades ensinadas na palavra de Deus. E quando nós estudamos algumas cartas do Novo Testamento, nós vamos perceber, irmãos, que a igreja do primeiro século foi uma igreja perseguida. Foi uma igreja que sofreu com a penetração de falsos profetas, que introduziu não só de falsos profetas, mas foi uma igreja que sofreu com a presença de judaizantes. E inclusive alguns judeus que haviam crido em Jesus, eu vou falar daqui a pouco, já estou antecipando, mas que continuavam continuavam insistindo nas tradições culturais e forçando os novos convertidos. A igreja, no seu início, no seu nascimento, a praticarem atos que estavam atrelados à tradição, à cultura judaica. Então a igreja sofreu. E uma das preocupações dos irmãos era preservar as verdades ensinadas nas Escrituras. E a questão mais relevante para eles, irmãos, era a sua própria identidade. Eu lembro, quando criança e adolescente, uma das coisas que meu pai me ensinava, ele dizia assim, preserva o seu nome. Não sei se você já ouviu isso dos seus pais, avós, mas ele falava muito isso para mim. Preserva a integridade do seu nome, porque isso é muito importante. E eu vejo, irmãos, no primeiro século, uma igreja intencional, uma igreja aplicada, uma igreja perseverante em guardar, em preservar a sua própria identidade. Desde o concílio realizado em Jerusalém, Atos capítulo 15, se você for estudar esse capítulo com um olhar minucioso, você vai perceber que esse concílio, ele foi convocado justamente para tratar questões que haviam se levantado pelos judeus na igreja. E uma dessas questões é que eles estavam forçando os cristãos, os novos convertidos, a praticarem a circuncisão. Sabe por quê? Porque eles tinham na circuncisão o significado, a razão da sua salvação. Ou seja, quem era circuncidado era salvo. Quem não era circuncidado estava perdido. E então foi necessária a convocação desse concílio em Jerusalém, Atos 15. E então há todo um desdobramento, você pode acompanhá-lo, eu não vou citar aqui por causa do tempo, mas houve toda uma conversa dos líderes. Inclusive o apóstolo Paulo esteve nesse concílio. E então esse concílio ele teve êxito, porque de fato houve uma grande discussão, um grande debate entre Paulo, Barnabé e os outros líderes e presbíteros da igreja, e eles entenderam, irmãos, que a salvação
é única e somente pela graça de Deus. A salvação é pela graça. A salvação nunca foi, nunca será baseada nos nossos esforços, naquilo que nós fazemos, porque a maior obra que Deus ansiou, que Deus que satisfez a justiça de Deus, foi o sacrifício de Jesus. E em Efésios 2, o apóstolo Paulo vai reforçar isso e vai dizer: olha, vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós, Efésios 2, 8 e 9. Não de obras, para que ninguém se glorie, mas vocês foram salvos pela fé, mediante a graça de Deus. É a graça de Deus que nos salva, irmãos. É a fé em Jesus Cristo que nos salva. E eu fico pensando que uma das marcas dos primeiros cristãos era essa integridade. Era esse esforço coletivo, essa dedicação coletiva em preservar a sua identidade íntegra. Em preservar, irmãos, uma vida coerente com o ensino das Escrituras. E eu fico pensando, será que hoje os esforços da igreja, os nossos esforços, eles continuam concentrados nisso? Será que hoje, irmãos, essas marcas ainda permanecem na igreja? Será que hoje, irmãos, nós somos tão focados, nós somos tão dedicados, nós somos tão preocupados, nós somos tão engajados em preservar a nossa identidade? Num mundo onde é tão comum dizer que nós somos cristãos, é ou não é? Num mundo, numa sociedade onde se tornou banal dizer que nós somos cristãos. Que nós cremos em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Se tornou, irmãos, algo corriqueiro, algo supérfluo. E uma das perguntas que eu faço para mim mesmo e faço como líder da igreja: será que essas marcas ainda permanecem na comunidade de discípulos de Jesus? A preocupação em preservar a nossa identidade, nós somos sacerdócio real, irmãos. Nós somos, como Paulo escreveu aos Efésios, nós somos concidadãos dos santos. Nós somos membros da família de Deus. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 5, Paulo vai descrever a igreja como embaixada de Cristo nessa terra. Nós somos, é interessante essa figura do embaixador, porque o embaixador é alguém que carrega a mensagem de um ser superior. E a igreja é essa embaixada de Cristo na terra. Nós carregamos conosco uma mensagem singular. E essa mensagem, irmãos, não só nos representa, mas principalmente ela representa Deus. E nós precisamos, sim, nos preocupar, sermos intencionais em preservar a nossa identidade e preservar, irmãos, os nossos fundamentos. E nessa abordagem, primeiro ponto que eu quero enfatizar é que a fé cristã é uma fé ortodoxa. O que significa isso? A fé cristã é uma fé de doutrinas.
A fé cristã, irmãos, é uma fé de ensino e de prática. Olha para a pessoa que está do seu lado, para você memorizar e ajudar ela a memorizar. Diga assim: ensino e prática. Eles caminham juntos. E é interessante pensar nisso e fazer uma comparação saudável e crítica ao mesmo tempo aos fariseus da época do Senhor Jesus. Porque quando nós pensamos, irmãos, em ensino prático, e ensino correto e prático das Escrituras, nós vemos que os fariseus eram zero à esquerda. E no Evangelho de Mateus, capítulo 23, se você quiser abrir comigo rapidinho, Mateus 23, o Senhor Jesus, Mateus se dedica a registrar, na realidade, um capítulo inteiro, onde Jesus faz advertências e críticas duras, severas, a esse grupo religioso. E dentre algumas coisas, olha o que ele menciona no versículo 2, Mateus 23, 2. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Verso 3, desculpa. Obedeçam-nos e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles não praticam o que pregam. E nós não podemos esquecer, irmãos, para que nós não sejamos alvo também da advertência severa de Jesus para os fariseus, nós não sejamos alvo dessa crítica, nós não caiamos na mesma falha, no mesmo erro que eles cometeram. Conheciam as Escrituras, conheciam a lei, conheciam os profetas, mas quando a questão era viver, quando a questão era praticar, era viver o ensino, Jesus diz: olha, não façam o que eles fazem. Ensino, certo, mas prática negligenciada. E que nós não podemos, irmãos, esquecer disso. A fé cristã é uma fé de ensino, e esse ensino é um ensino prático, é um ensino que nos leva a agir. O ensino que não me leva a agir é um ensino apenas teórico, que pode me colocar numa caixinha ao lado dos fariseus hipócritas. E Jesus segue todo o capítulo 23. Olha o verso 3, criticando eles, o verso 3. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E nessa carta aos Efésios, o que Paulo está fazendo, irmãos, é lembrar disso. É lembrar também que em Cristo, o muro, já estou um pouco no contexto, mas isso aqui é fantástico. Ele diz que o muro de inimizade e exclusão entre judeus e gentios foi destruído. E agora ele conclui afirmando que essa nova, unificada e multiétnica comunidade de pessoas formam a igreja. E é essa igreja multiétnica, formada por pessoas do mundo inteiro que creem em Jesus, que obedecem às Escrituras, que ele descreve o fundamento onde essa comunidade é construída, é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Jesus Cristo, nesse edifício, nessa construção, ele é a pedra angular. Ele é a pedra principal, irmãos. Olha lá a figura. A pedra angular estabiliza o arco. E esse, por sua vez, as duas colunas.
E o que isso significa? Significa que, seguindo a ordem do texto, se você olhar com atenção, você vai perceber que significa que a fé, ela está muito bem fundamentada em doutrinas, como eu falei agora, em ensinamentos estabelecidos por Deus em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, nos 66 livros, como padrão absoluto e inquestionável a ser conhecido e aplicado na vida de todos aqueles que creem em Jesus e querem segui-lo. Na prática, irmãos, significa que todas as ações ou movimentos desse corpo devem estar de acordo com o padrão de ensino dos apóstolos e dos profetas. Deve estar de acordo com o padrão dos ensinos do Senhor Jesus. Tudo que nós planejamos construir, preste atenção nisso. Tudo que nós planejamos construir deve ser alinhado com a pedra principal. E isso abre um leque, irmãos, abre uma janela para eu fazer uma afirmação que me causa temor e ao mesmo tempo é importante para nós. Eu afirmo o seguinte: nem tudo que é funcional e moderno é bíblico. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. A pergunta para todos nós é: o que pretendemos fazer é bíblico? O que planejamos fazer, introduzir na dinâmica da comunidade é bíblico? Passa pelo crivo das Escrituras? É aprovado por Deus? E o segundo texto, que eu também trabalho como base aqui, está lá em Mateus 16. Abre esse texto comigo, volta só um pouquinho, se você ainda estiver aberto no Evangelho de Mateus 16. Versos 13 ao 20. Após a confissão de Pedro a respeito sobre o Senhor Jesus, a respeito da identidade do Senhor Jesus, através de uma revelação divina, Jesus faz uma afirmação importante aqui, irmãos. Olha lá, Mateus 16, 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, que ficava ao norte de Israel, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Olha a palavra de Jesus para Pedro. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Para os católicos, essa pedra é Pedro. É nisso que eles insistem, irmãos. No entanto, há uma figura pedra. Há uma figura
que representa ainda hoje essa pedra lá no Vaticano. Não precisa nem falar quem é, né? Mas para os protestantes, para os cristãos evangélicos, essa pedra, irmãos, é a confissão de Pedro. E a confissão de Pedro é importante enfatizar que não foi uma confissão humana, com base num conhecimento humano. Foi uma revelação divina. O próprio Pai revela para Pedro quem é Jesus. Ele diz: tu és o Cristo. E a palavra Cristo, ela significa ungido. Tu és o ungido de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. E aí então, Jesus faz uma afirmação muito importante. Ele diz: eu te digo, tu és Pedro. E Pedro significa pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do Hades não poderão vencê-la. Essa afirmação de Jesus, irmãos, ela nos ensina princípios importantes. Primeiro, que nesse momento Jesus estava conferindo a Pedro um novo nome, uma nova identidade. E uma nova identidade são marcas, uma vida de conversão genuína, sincera, é uma marca legítima que evidencia a sua nova identidade. E ele ensina mais, ele afirma que a sua igreja seria edificada sobre pessoas assim. Pessoas que nasceram de novo. Pessoas que receberam uma nova identidade em Cristo. Pessoas que tiveram passado apagado, os pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Pessoas que antes nem sequer tinham nome, nem sequer tinham uma identidade. O apóstolo Pedro afirma: agora vocês são povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. E por aí vai. Se você observar o verbo edificar, ele está no futuro do presente, irmãos. O que significa isso? Isso indica um fato que ocorreria posteriormente ao momento da fala. Ou seja, a igreja é formada por pessoas que receberam uma nova identidade, cuja vida é marcada por essa nova identidade. Amém? Você crê nisso? É isso que tem acontecido com você? É isso que você vê Deus trabalhar, o Espírito Santo trabalhar em você? A igreja, irmãos, e certamente quando eu menciono isso aqui no sermão, é que não significa que nós estamos prontos. Não, nós somos um edifício em construção. E quando eu menciono isso, que eu vou mencionar agora, que a igreja é formada por pessoas que pensam a partir dos valores do reino de Deus, não significa, irmãos, com isso, que nós estejamos prontos. Mas significa que a nossa mente, a minha mente, ela está sendo transformada, renovada pelo poder do Evangelho. A igreja é formada por pessoas, irmãos, cujos pensamentos e atitudes refletem os interesses divinos, os interesses do reino de Deus. E muitas vezes o que nós vemos uma igreja interessada nas coisas desse mundo. Certamente, irmãos, nós temos muito que crescer, muito que aprender.
A nossa mente, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, ela precisa ser transformada pela palavra de Deus. Porque é a partir de uma mente transformada que as nossas ações serão transformadas. E segundo, e é tão interessante, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas é tão interessante que nesse contexto de Mateus, logo na frente, Pedro nega Jesus 3 vezes, lembra? Ele faz uma afirmação aparentemente muito contundente para Jesus: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus olha para Pedro, eu fico tentando imaginar essa cena, e sempre fico tocado e comovido com essa cena, um olhar de graça, um olhar sincero, de uma profundidade genuína de Jesus para Pedro, e diz: Pedro, hoje mesmo você me negará 3 vezes. E o texto mostra, irmãos, que Pedro estava cogitando nas coisas do mundo, nas coisas dos homens, e muitas vezes é isso que nós vemos acontecer com a igreja atualmente. Uma igreja que pensa nas coisas desse mundo. Uma igreja que muitas vezes perdeu de vista, retirou e guardou numa gaveta a lente da eternidade. Nós não somos daqui, irmãos. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja perseguida, ele diz: olha, nós somos peregrinos nesse mundo. Numa tradução, numa interpretação simplista e básica, ele está dizendo: olha, nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui de passagem, é um momento passageiro. A nossa pátria não é terrena, ela é celestial. Só que muitas vezes, irmãos, e quando eu olho para esse texto de Pedro, a minha tendência é criticar. Pedrão, falou que ia seguir por onde fosse, primeira situação de aperto, nega Jesus 3 vezes. Mas muitas vezes eu sou assim, irmãos. A igreja é assim. Com os olhos nas coisas desse mundo. E o apóstolo Paulo, eu não vou entrar aqui, senão eu vou me perder muito. Mas ele diz: olha, se atentem para as coisas que nós não vemos. Porque as que nós vemos, elas são passageiras, elas são temporárias. Mas as que nós não vemos, elas são eternas. E eu arrisco dizer, irmãos, afirmo com certeza que Paulo era um homem cujos olhos enxergava além do que muitos na sua época, com certeza. Paulo enxergava, irmãos, as coisas eternas. E olha, esse é um grande exercício para nós. Um grande exercício para a igreja atualmente. E o segundo é que, embora nesse exato momento Jesus estivesse conferindo autoridade a Pedro, e não somente a ele, mas aos demais discípulos, isso inclui você e eu e nós, a autoridade do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está em você, irmão. Habita em você, habita em nós. Ele confere essa autoridade a Pedro e aos demais discípulos para dar acesso ao reino de Deus a todas as pessoas que confessam a fé em Jesus. E nós não podemos esquecer que a autoridade máxima da igreja é Jesus.
E é por isso, irmãos, que ele afirma que as forças do inferno, as forças da morte, do Hades, da sepultura, é o que essa palavra é traduzida, não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. A autoridade de Cristo está sobre nós para proclamarmos o Evangelho, irmãos. A autoridade de Cristo está sobre nós para vivermos essa palavra. E eu quero encerrar. Dá mais um enter aqui. Antes disso, eu acho que eu coloquei alguma coisa sobre o... Acho que eu dei 2 exemplos aí. Isso, do grande legado de fé e prática que os apóstolos e os profetas nos deixaram, irmãos. A fé cristã, querida, é uma fé singular. É uma fé que deixa para nós hoje, e ao longo dos séculos, e até Jesus voltar, um legado de fé e de prática. E é tão impressionante pensar nisso, porque foram homens no passado, como eu e você. Pessoas de carne e osso, irmãos, que acertaram, que falharam, que tiveram coragem em alguns momentos, que se intimidaram em outros, que negaram a sua fé em um momento e confirmaram em outras. Pessoas assim, humanas, como você e como eu, mas que nos deixaram um grande legado de fé, de prática. E nós, irmãos, para que isso serve para nós hoje? Para nos lembrar que nós somos membros de uma família assim, importante, construída sobre um alicerce, sobre fundamentos históricos, sobre fundamentos práticos. E aí eu dei 2 exemplos. No Antigo Testamento eu citei o exemplo de Jeremias, tantos outros. Pastor, mas tem tantos, tem mesmo. Mas Jeremias, irmãos, recebe um destaque da minha parte, porque ele profetiza num período, primeiro que ele antevê o cativeiro babilônico de 70 anos. E por receber essa revelação divina, ele começa a orientar o povo de Israel. Ele começa a advertir o povo. E por causa da sua advertência, da sua profecia fiel, no meio de profecias mentirosas, ele é perseguido pelo seu próprio povo. E é impressionante que quem tratou Jeremias com honra não foi os judeus, irmãos, foi os caldeus, os babilônicos. Porque os próprios judeus rejeitaram Jeremias, fizeram uma conspiração para matá-lo, prenderam ele, irmãos. E lá no capítulo 20, depois você lê na sua casa durante a semana com calma, Jeremias vai dizer, fizeram até uma música sobre isso. Brunão Orada e o Vilas Boas. Deixa queimar. Lembra dessa música? Eu gosto dessa música, irmãos. Fizeram até uma música. Jeremias, mesmo ridicularizado, eu tenho um fogo, né, cerrado em meu peito. É essa canção que eu estou dizendo. Mesmo ridicularizado, espancado, preso, ele diz, olha, eu tenho um fogo. Olha o contexto histórico, irmãos, profético. Ele diz, olha, eu tenho um fogo que arde no meu peito. O que ele estava querendo dizer? Eu não posso deixar, mesmo ridicularizado, mesmo perseguido, mesmo espancado, mesmo preso, eu não posso deixar de anunciar essa palavra que arde, desse Deus que queima dentro do meu peito. Ai, irmãos, se nós fôssemos assim. Se aquilo que queimasse, mais queimasse dentro de mim, de vocês, fosse esse desejo, essa paixão, esse compromisso de falar sobre Jesus. E o outro exemplo,
é o apóstolo Paulo. Não dá para deixar ele de fora, né, irmãos? Ei, Paulo, o homem era demais, irmãos. Demais. A obra que Deus fez na vida dele foi demais. Mesmo preso, espancado, açoitado, sangrando, acorrentado pelas pernas, ele escreve encorajando a Timóteo a fazer, sabe o quê? A dar sequência no legado da fé. Lá em 2 Timóteo 2, 1 e 2, Paulo diz: olha, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. As palavras que você ouviu, transmita a homens fiéis que sejam capazes de transmitir aos outros. O que é isso, irmãos? É um legado de ensinamento e de fé. É isso que você precisa fazer com seus filhos. É isso que eu preciso fazer com os meus filhos em casa. É isso que nós precisamos fazer entre nós e além de nós, irmãos. Proclamar a fé. Proclamar o ensino das Escrituras. Compartilhar esse grande legado de fé que chegou até nós um dia. Chegou até você por meio de alguém. Ou você recebeu a visita do anjo na sua casa e te revelou todo o Evangelho. Foi assim? Não, eu ouvi de pessoas fiéis, irmãos. Você ouviu de pessoas, está lembrando dessas pessoas? Lembre com gratidão delas. Nós ouvimos de pessoas fiéis, que perseveraram, viveram, ensinaram aos outros, para que esses outros transmitam aos outros. E eu quero encerrar, irmãos, essa sequência, essa série de mensagens sobre a igreja e para a igreja, dizendo que as raízes da fé da igreja estão profundamente fixadas nesses dois fundamentos sólidos: o ensino dos profetas e dos apóstolos. E eu quero também dizer que esses fundamentos, eles permanecem imutáveis. Isso, eles permanecem irrevogáveis. Utilizando um termo jurídico, ou seja, não pode ser anulado. E ele continua sendo inegociável ao longo do tempo. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer, irmãos, é abrir mão dos ensinos e dos princípios da palavra de Deus. Porque eles são imutáveis, irrevogáveis e inegociáveis. Jesus Cristo é a pedra angular. É a pedra principal. Que dá sustentação a esse edifício. E por último, eu vou ler esse texto, nós lemos. E vou ler ele de novo para encerrar. Em Cristo, nós estamos sendo edificados juntos. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala isso para ela. Em Cristo, nós estamos sendo edificados juntos. E sabe qual é o objetivo dessa edificação? Nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 21 ao 22. Em Cristo, irmãos, todo o edifício é ajustado e cresce. E cresce.
ele não fica estagnado, ele cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Feche seus olhos por um instante. Eu sei, irmãos, tem muita coisa aqui para pensar. Muita coisa. Mas duas coisas eu gostaria que você gravasse. Pelo menos duas. Vou perguntar domingo que vem, hein? Vamos ver. Pelo menos duas coisas. Primeiro, a fé cristã é uma fé de ensino e prática. A pedra principal desse edifício chamado igreja é Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a fé cristã é uma fé de legado de fé e prática. E nós temos como exemplo excelso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas também temos como exemplo os profetas e os apóstolos. Ore o Senhor. Seria bom, irmãos, seria adequado, prudente, se nós caminhássemos com essas três lentes dessa trilogia da igreja: origem, identidade e propósito, e vivêssemos a partir disso. Certamente dentro de cada uma dessas janelas, de cada um desses pontos que formam um tripé perfeito, estão as bases, as diretrizes, para que possamos viver e crescer. É isso que Deus espera de nós. Mas isso passa pelo seu esforço, meu irmão. Isso passa pelo meu esforço, pela nossa dedicação. Isso passa não só pela nossa consciência à luz desses pontos, mas isso passa pelo nosso empenho e dedicação em ver o reino crescer, em pensar a partir do reino de Deus, a partir de uma mentalidade transformada pelo Evangelho. Ore o Senhor por isso. Peça a Deus que te ajude. Peça ao Senhor que nos ajude a caminharmos assim. Obrigado por sua presença aqui, Espírito Santo, presença bendita, santa, em nós, entre nós. Obrigado por tua bendita palavra eterna, imutável, inegociável, irrevogável palavra. A maior revelação do Senhor para nós está escrito nesses 66 livros. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a dar atenção ao que a tua palavra nos ensina. Ajuda-nos a viver a partir dela, de acordo com ela. Ajuda-nos a passar em frente esse legado de fé e prática. Ajuda-nos. Estamos encerrando, Senhor, essa série de mensagens para a igreja, sobre a igreja. Eu sei, Espírito Santo, eu reconheço que essa série só foi possível porque o Senhor foi alimentando o meu coração ao longo dessas semanas. Eu por mim mesmo não tinha nada, pelo contrário, o que tinha no meu coração era dúvida, o que falar. E o
o Senhor foi gerando, foi alimentando em mim tudo aquilo que o Senhor quer falar, tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós, certamente. Há muitas coisas que nós ouvimos, muitas coisas para pensar, para avaliar e reavaliar em nós mesmos. Ajuda-nos a fazer isso. E ao avaliar e reavaliar nós mesmos, a nossa conduta, a nossa dinâmica de ser e de viver como igreja do Senhor, nós possamos nos esforçar e buscar um alinhamento com o Senhor, com o teu propósito. Sermos fiéis no cumprimento da missão, fiéis em preservar a origem, a identidade, fiéis ao propósito. E eu tenho certeza, Senhor, se formos fiéis nisso, nós veremos o resultado. A colheita virá no tempo certo. Se a lente da sua igreja, Senhor, está estagnada nas coisas desse mundo, ajuda-nos a trocar a lente e passarmos a enxergar com as lentes da eternidade, as lentes do reino de Deus. Que a sua graça, a sua bênção seja sobre todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Compartilhe a mensagem. Vocês que vão acompanhar depois, que essa palavra encoraje, desperte seu coração, que vocês compartilhem essa mensagem, irmãos, com seus contatos na rede social. Eu quero